Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos fazer um exercício sobre divisor de tensão. Isso aí cai muito nas provinhas de elétrica aí, quando a gente está estudando engenharia civil, engenharia elétrica e outras engenharias. Bom, então é dado esse circuito, né? E qual que é a pergunta, né? Eles pedem sempre para calcular os valores de resistência R1 e R2 e suas correntes. Então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Qual que é os dados que nós temos? Nós temos a entrada, né? 10 VCC, tá aqui a bateriazinha de 10 volts. Eles sempre nos dão um valor da carga, né? Que no caso é essa lâmpada aqui de 6 VCC, e eles dão a potência da lâmpada, que no caso aqui é 0,4 watts. Dado essas entradas, então é solicitado para encontrar os valores de R1, R2 e suas correntes. Na verdade precisaria ser um vídeo um pouquinho maior para explicar isso aqui, mas eu vou tentar explicar o mais rápido possível e da melhor forma possível. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa encontrar aqui é entender que no divisor de tensão esse valor de R2 ele vai ficar próximo do valor da tensão que vai estar alimentando a nossa carga, que no caso aqui é 6 volts. Então o que nós fazemos? Vamos encontrar qual que é o valor da corrente dessa carga aqui. Observe que nos dados ele não dá a corrente, ele dá só a tensão. Ele fala que é 6 volts por 0,4 watts. Então nós usamos a lei de Ohm, vamos chegar ao valor de 0,066 amperes, ou 66 miliamperes, né, no caso. E aí a gente começa a trabalhar com o que tem. Então sempre pega essa lógica, tá? O que você tem de entrada que você encontrou. Então nós encontramos agora o valor da corrente dessa carga. Então veja, a gente calculou 0,66 e no circuito aqui está 0,62 no simulador, ou seja, está bem próximo, está ótimo isso aqui. A corrente do R2 nesses circuitos de divisor de tensão, ela sempre vai ser em torno de 10% do valor da corrente de carga que eu tenho no circuito. Então 10% dessa carga aqui, que é 0,06, a gente já encontrou duas correntes, né? Então nós já temos a corrente aqui e já teremos a corrente desse circuito aqui também. Então o que a gente nos falta fazer? Encontrar o valor de R2. Por que eu encontro o valor de R2 primeiro? Porque eu preciso saber qual que é a tensão e qual que é a corrente que vai estar nesse resistor, para daí eu encontrar esse aqui. Então o que eu faço? Valor de R2. Eu pego a tensão da carga, que é 6 volts, e divido pela corrente de R2 que a gente acabou de achar, que é 10% da corrente de carga. Vai me dar aqui um resistor de 909 ohms. Então, vamos chegar aqui, no caso aqui o circuito aqui por enquanto está com 900, mas já vamos simular ele aqui para ver as variações que vão dar. Bom, então eu encontrei o que já encontrei a corrente de carga e já encontrei a corrente de R2. Metade do exercício já está feito. A corrente de R1, vamos analisar o que vai ser. Ó. É uma corrente que está saindo da bateria, ela passa por R1, passa por R2 e volta para a lâmpada e volta para R2. Então ela vai fazer esse circuito aqui. Então nós podemos deduzir que a corrente de R1 é a soma dessas duas correntes aqui, que seria a corrente de R2 mais a corrente da carga. Então
nós vamos encontrar esse valor de 0,0726 amperes ou 72 miliamperes, como achar melhor. E aí agora a gente vai achar o valor de R1. Bom, o que vai ser R1? R1, a tensão dele, que vai estar em cima dele, vai ser o que? Vai ser os 10 volts menos a corrente de carga. Então 10 volts menos 6, eu vou ter 4 volts aqui, porque eu já estou consumindo 6 volts aqui embaixo. Então 6 volts menos 10, sobra 4. Então eu pego esses 4 volts e divido por quem? Pela corrente de R1, né? Que está aqui, a corrente de R1 é 0,726 amperes, o que vai me dar um resistor de 55 ohms. Então vamos aqui no nosso simulador e vamos alterar só esse valorzinho de 900 para 909, para a gente deixar um pouquinho mais de acordo com nossos cálculos. Então veja, nós falamos que a tensão aqui ela seria 4 volts, né? Que seria os 10 menos os 6. E aí há uma pequenas variações, porque o software aqui também varia um pouquinho, mas veja que nós chegamos a um valor bem próximo, a 3,79 para 4 volts, né? Que seria os 10 menos os 6. E aqui nós estamos encontrando na lâmpada 6,20 volts, né? Então essas pequenas variações aqui do software, ela varia aqui um pouquinho também o valor dos resistores e dos cálculos, mas veja que nós chegamos no valor bem aproximado disso aqui. Então o exercício é isso, né? Ele vai sempre essas questões. Aqui no nosso simulador aqui a gente consegue simular essas tensões aqui. Então nós encontramos 6,20 volts, está bem próximo dos valores que nós queríamos. Aqui nós temos as correntes. Então veja que os miliamperes aqui estão próximos dos nossos cálculos. Se nós quiséssemos em lógica, teríamos aqui a parte que é um 0, a parte que é um 1, e aí a gente tem o nosso simulador aqui nos fazendo. Mas então a ideia é sempre essa, tá? O divisor de tensão, a gente trabalha com isso. A gente considera sempre a corrente do R2 aqui 10% da corrente de carga e faz esses procedimentos aqui. Então isso aqui a gente ganha um pouquinho de tempo, né? Mas é uma aulinha aqui que teria que ser um pouco maior, né? E o vídeo do YouTube aqui não nos permite fazer. Eu espero que vocês tenham contribuído com o conhecimento de vocês de alguma forma. Se gostou, por gentileza, dá um joinha aí, e se tiver dúvidas aí, deixa nos comentários aí. Muito obrigado e até a próxima.